Olá, sou Marcelo Salvador, professor de matemática do 7º ano. Na aula anterior, trabalhamos as grandezas proporcionais. Hoje vamos aplicá-las nas regras de 3. Mas, antes de continuar com a aula de hoje, vamos trabalhar a tarefa da aula anterior? Agora é com você. Numa fábrica, a produção precisa de 8 dias para fazer 100 peças iguais. Letra A. Que grandezas estão envolvidas? Repare, dias e peças. Então, as grandezas envolvidas são o tempo, que está expresso em dias, e as peças produzidas. Letra B. São diretamente ou inversamente proporcionais. Repare, quanto mais dias de fabricação, mais peças serão produzidas. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Letra C. Quantos dias serão necessários para produzir 150 dessas peças? Bom, vamos utilizar uma tabela, né? Em 8 dias, produzimos 100 peças. Para produzir 150 peças, quero saber a quantidade de dias. Ora, então, se as grandezas são diretamente proporcionais, podemos observar que de 100 para 150, multiplicou-se por 1,5. Para não alterar, vou multiplicar 8 vezes 1,5, que resulta 12. Portanto, temos 12 dias para produzir 150 peças. Hoje trabalharemos a regra de 3. Mas, quando vamos utilizá-la? Vejamos. Utilizamos regra de 3 para encontrar um quarto valor em um problema cujo enunciado só informa 3 valores. Observe. Há 2 tipos de regras de 3. Regras de 3 simples, onde possui 2 grandezas, e regra de 3 composta, onde temos 3 ou mais grandezas. Vamos trabalhar a regra de 3 simples? Vejamos. Numa fábrica de sapatos, uma máquina produz 50 pares em 1 hora. Quantos pares produzirá em 8 horas? Primeiramente, devemos construir uma tabela reunindo as grandezas envolvidas. Observe. Pares de sapatos e tempo. Bom, em 1 hora, consegue-se fazer 50 pares de sapato. Em 8 horas, quantos seriam? Bom, observe que as 2 grandezas, pares de sapatos e tempo, devemos verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais tempo eu produzo, mais pares de sapato. Então, essas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Segundo passo, montar a proporção e resolver as operações. Nesse caso, como as grandezas são diretamente proporcionais, a proporção fica 50 está para x, assim como 1 está para 8. Ora, lembrando, para resolver esse tipo de cálculo, devemos aplicar a propriedade da proporção, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nesse caso, x vezes 1, x, e 50 vezes 8, 400. Então, utilizando a propriedade, temos que x vezes 1 é igual a 50 vezes 8, ou seja, x é igual a 400. Como resposta, temos que em 8 horas produzirá 400 pares de sapatos. Vamos prosseguir com mais um exemplo na vida prática? Vejamos. O muro deverá ficar com 24 metros de comprimento. Em 2 dias, foram construídos 6 metros desse muro. Com o mesmo ritmo de trabalho, qual o total de dias para construí-lo? Vejamos. A tabela nos mostra, em 2 dias, 6 metros de comprimento. Ora, para saber 24 metros de comprimento, vamos ter que calcular a incógnita x. Vejamos. Ora, se os dias de trabalho aumentam, aumentam também os metros construídos no muro. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Devemos, então, agora montar a proporção e resolver as operações. Como são diretamente proporcionais, a proporção fica 2 está para x, assim como 6 está para 24. Simplificando 6 e 24, temos que 2 está para x, assim como 1 está para 4. Lembrando, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, x vezes 1, x, e 4 vezes 2, 8. Então, x é igual a 8. Portanto, serão necessários 8 dias para construir o muro. Estamos aqui trabalhando a regra de 3 simples, onde envolvem 2 grandezas.
Vamos prosseguir com outro exemplo? Vamos lá! João fez uma viagem em 14 horas, numa velocidade média de 80 km por hora. Se a velocidade média fosse 70 km por hora, quanto tempo João levaria para concluir a viagem? Vejamos. Primeira coisa, construir a tabela. Ora, ele levou 14 horas com a velocidade de 80 km por hora. E a 70 km por hora, temos que descobrir. Ora, observe, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Se aumentar a velocidade, o tempo de percurso diminui. Então, um aumenta, outro diminui. Neste caso, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Com isso, temos que montar a nossa proporção. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, devemos fazer uma proporção repetindo a razão que possui o termo desconhecido x e inverter a outra. Vejamos. De 80 km por hora, diminuiu para 70 km por hora. Mas, se diminuiu a velocidade, aumentou a quantidade de horas. As grandezas são inversamente proporcionais. Então, repetimos, 14 está para x e invertemos, então, a razão. Nesse caso, vamos ficar 14 está para x, assim como 70 está para 80. Neste caso, simplificando por 10, temos a seguinte proporção. 14 está para x, assim como 7 está para 8. Nesse caso, também podemos simplificar 7 e 14. Então, nesse caso, ficamos com 2 está para x, assim como 1 está para 8. Lembrando, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. X vezes 1, x, e 2 vezes 8, 16. Então, x é igual a 16. Portanto, João levaria 16 horas para fazer o trajeto com a velocidade de 70 km por hora. Continuando mais um exemplo de regra de 3 simples, temos: certa quantidade de água foi distribuída em potes de 2 litros. Foram utilizados 6 potes. Quantos potes seriam utilizados se essa mesma quantidade de água fosse colocada em potes de 3 litros? Vejamos. Ora, potes de 2 litros, tivemos 6 potes. E potes de 3 litros eu preciso descobrir. Então, as grandezas nesse caso, veja, de 2 litros passou para 3. Se aumentou a quantidade de litros em cada pote, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de potes. Então, nesse caso, se aumenta a quantidade de água por pote, diminui o número de potes. Logo, a relação é inversamente proporcional. 3 está para 2, assim como 6 está para x. Ora, podemos simplificar 3 e 6, todos 2 por 3. Então, a proporção vai ficar 1 está para 2, assim como 2 está para x. Lembrando, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Logo, x vezes 1, x, e 2 vezes 2, 4. Portanto, x é igual a 4. Então, a solução é, ficaram 4 potes de 3 litros. Bom, até aqui, vimos a regra de 3 simples utilizando as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Agora, vamos trabalhar com a regra de 3 composta? Vejamos. Uma máquina produz 200 peças em 5 dias, trabalhando 15 horas por dia. Quantas peças ela produziria em 8 dias, funcionando 12 horas por dia? Vejamos. Agora temos mais de 2 grandezas. Observe bem. Peças, dias e horas por dia. Vejamos. Vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Observe então. Devemos analisar a grandeza que possui o termo desconhecido x com cada uma das outras grandezas. Observe. Observe bem. As grandezas envolvidas são peças e dias. Então, quanto mais dias, mais peças serão produzidas. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora vamos analisar peças e horas por dia. Quanto mais horas trabalhadas por dia, mais peças serão produzidas. Portanto, essas duas grandezas, peças e horas por dia, são diretamente proporcionais. Bom, depois de analisarmos as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais nesta regra de 3 composta, agora vamos ao cálculo dela. Vejamos.
Ora, a tabela nos diz a quantidade de peças, dias e horas. Vimos que a quantidade de dias está diretamente proporcional à quantidade de peças produzidas. Vimos também que a quantidade de horas trabalhadas também está diretamente proporcional à quantidade de peças produzidas. Então, igualamos a razão que contém o termo x com o produto das outras razões. Vejamos, 200 está para x é igual a 5 está para 8 vezes 15 está para 12. Então, nesse caso, podemos, então, simplificar 15 com 12, que resulta 5 e 4. E teremos a proporção da seguinte forma, 200 está para x, e multiplicando 5 vezes 5 e 8 vezes 4, e teremos 25 está para 32. Lembrando que, nesse caso, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 25 vezes x é igual a 200 vezes 32. 25x é igual a 6.400. Eu quero saber o valor de x, então x é igual a 6.400 divididos por 25, que resulta 256. Portanto, a máquina produzirá 256 peças trabalhando 8 dias e 12 horas por dia. Bom, eu tenho a certeza que você está acompanhando, mas precisamos fixar um pouco mais da regra de 3 composta. Vejamos outra situação. Um viajante leva 6 dias para percorrer um trajeto, dirigindo 8 horas por dia com a velocidade média de 60 km por hora. Se ele fizesse esse mesmo trajeto, dirigindo 9 horas por dia, a 80 km por hora, quanto tempo levaria? Vamos então montar a tabela. Ora, dias, horas por dia e velocidade. Ora, x está na grandeza dias. Temos que analisar em relação a horas por dia e a velocidade, se são diretamente ou inversamente proporcionais. Observe bem, dias e horas por dia. Se aumentarmos a quantidade de horas por dia dirigindo, o trajeto será feito em menos dias. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Ora, dias e velocidade. Se aumentarmos a velocidade média, obviamente, o trajeto será feito em menos dias. Portanto, essas duas grandezas também são inversamente proporcionais. Então, para calcular a regra de 3 composta nesse problema, vejamos. A tabela nos mostra dias, horas por dia e velocidade. Já vimos que as grandezas horas por dia e dias são inversamente proporcionais. Vimos também que as grandezas velocidade e dias também são inversamente proporcionais. Então, para resolver o problema, temos 6 está para x é igual, temos que inverter, 9 está para 8, vezes, também temos que inverter, 80 está para 60. Simplificando 80 e 60 por 10, temos 6 está para x é igual a 9 está para 8, vezes 8 está para 6. Podemos simplificar por 3, o 9 e o 6, temos 3 em cima e 2 embaixo. Simplificando 8 por 8, ambos resulta 1. Então, temos 6 está para x, assim como 3 está para 2. Então, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Neste caso, temos 3x é igual a 6 vezes 2. 3x é igual a 12, então, x é igual a 12 divididos por 3, 4. Ou seja, 4 horas por dia levará para percorrer um trajeto. Bom, estamos quase terminando a aula de hoje. Vimos as regras de 3, simples e composta, mas não posso esquecer de deixar o tradicional exercício para você. Vamos lá? Letra A. Uma fotografia tem 8 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Sem deformar a fotografia, quanto deve medir a largura se ampliarmos o comprimento para 12 centímetros? Letra B. Para agilizar um trabalho, 6 digitadores produziram em 12 dias 360 páginas. Da mesma maneira, quantos dias levariam 4 digitadores para digitar 480 páginas? Por hoje é só.
E eu conto com vocês na próxima aula. Até lá!